Bem, irmãos, eu já estive aqui algumas vezes, a maioria talvez já se lembre de mim, e hoje, como é uma data especial, não só porque é sábado, mas estamos chegando e nós já cantamos desse assunto, geralmente tem mensagens que a gente prega uma vez por ano, e a mensagem de hoje é típica dessa data que a gente está vivenciando, que é a data de Natal. Mas antes de a gente falar desse assunto, vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração, e aí a gente passa para o estudo desta manhã. Querido Deus que habita nas alturas dos céus, com graça te somos, ó Pai, pela paz, pela vida, pela saúde, por tudo que tem nos dado até o presente momento. Vamos abrir a Tua palavra, aprender um pouquinho mais da Tua mensagem e aprender um pouco mais também sobre o nascimento do Salvador. Estamos vivendo essa data de Natal e que possamos compartilhar do Seu amor, da esperança que temos do Teu retorno com aqueles que mais precisam. É o que pedimos, agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos várias passagens bíblicas para estudar hoje. Nós não vamos ler todas elas aqui porque são muitas, mas se você tiver um bloquinho de papel, uma caneta, anota, para que depois você possa conferir tudo aí, todos os detalhes. Nós temos uma visão bem romanceada do nascimento de Cristo, tá? Aquela visão do presépio, aquela visão dos filmes de Hollywood, onde tudo que parece que acontece assim, uma coisa atrás da outra. E hoje nós vamos fazer aqui uma análise histórica do nascimento de Cristo, uma versão que é um pouco assim, até desconhecida, porque nós acabamos bebendo mais da fonte de Hollywood que da Bíblia. Ou seja, a gente acaba vendo mais aquelas ações do que aquilo que o texto bíblico realmente está dizendo, tá? Então, eu quero começar ao estudar essa data do nascimento de Cristo, e não se preocupe, porque eu não vou entrar naquela discussão se podemos comemorar Natal, se Natal é pagão. Cada um pode ter aí a sua opinião em relação a isso. O fato é o seguinte: nós temos uma data e nós temos um evento. Eu acho que é muito claro para todo mundo que a data está certa? Não. Mas o evento, qual é o evento? O nascimento, esse está certo. Então nós vamos falar, não especificamente aqui da data, nós vamos falar aqui do nascimento de Cristo. E essa é uma ótima oportunidade para a gente fazer como Paulo fazia. Deixar de lado algumas diferenças e pegar aí aquilo que nos une. O que nos une aqui não é a data, é o evento. O que é especial é o nascimento de Cristo. Então eu posso compartilhar dessa mensagem com outras pessoas. Mas antes de falar do nascimento dele, obviamente que a data faz parte deste contexto, eu consigo pela Bíblia ter uma ideia de qual é a data do nascimento de Cristo? Uma ideia eu consigo. Eu não consigo chegar num dia especial, num dia certo. E é até bom que seja assim, porque imagine se a gente soubesse da data certa. Todo mundo ia ficar preocupado com a data e não com o evento. E tem coisas na Bíblia que maior é o evento. A única coisa que Cristo fala que nós devemos fazer em sua lembrança é a Santa Ceia, lembra? Fazer isso em memória de mim. Ele não falou para comemorar o aniversário, o nascimento, nada disso. Mas nós vamos ver aqui algumas coisas da Bíblia que nos pode indicar qual período seria o nascimento de Cristo e como foi todo esse contexto. Para isso eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias aí. Nós vamos trabalhar muito com o livro de Lucas e de Mateus. Então, se vocês quiserem já deixar marcado essas duas passagens, nós vamos para o primeiro
capítulo de Lucas. Nesse comecinho eu vou ler alguns versos, depois, quando for versos maiores, a gente vai só mencionar e aí vocês podem anotar. Primeira indicação que a gente tem, capítulo 1, versículo 5 até o 7. Eu vou ler aqui. Lá está falando de Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado, qual que é o nome do sacerdote? Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava... Nós temos uma coisa muito interessante que a gente nem percebe aqui, a questão do turno a qual o Zacarias trabalhava. Para a gente entender o que é esse turno, você pode anotar aí, ou pode abrir na sua Bíblia, lá em 1 Crônicas. Depois você pode anotar também, se alguém quiser todas as outras passagens por escrito eu posso passar. 1 Crônicas 24, do 1 ao 18, nós não vamos ler tudo aqui, é só para entender o que é esse turno de Abias. Vamos ler aqui especificamente o versículo 10, mas a história completa está no capítulo 24, do versículo 1 até o 18. Versículo 10 diz assim, ó: a sétima a Cós, a oitava a Abias. Vamos entender o que está acontecendo nesse contexto. Davi, quando ele foi rei, ele organizou os trabalhos dos sacerdotes em turnos. E ele organizou esses turnos em 15 dias, ou seja, cada família, cada sacerdote ia trabalhar 15 dias. Então, no ano nós temos 12 meses, quantos turnos nós tivemos? 24 turnos. O nome desses turnos foi referente à família que era a chefe daquele momento. E aí você vai ver lá, um por um sendo sorteado, dizendo qual turno seria cada família. E aí caiu a casa de Abias para qual turno? O oitavo turno. Nós já sabemos que cada turno é quantos dias? Isso dá quantos meses então o oitavo turno? Lá no final do quarto mês. A gente vai trabalhar bastante com matemática aqui. A parte histórica é fácil, tá? Então, vamos só lembrar uma coisa: o calendário judaico não começa em janeiro como o nosso. O nosso é um calendário romano, veio depois o calendário judaico, ele começa na primavera. Quando é que é a primavera? Final de março, começo de abril. Então esse era o primeiro mês judaico. Vocês lembram o que aconteceu no primeiro mês? Por que existe esse primeiro mês? Por que Deus falou assim, a partir de agora vai ser o primeiro mês? Porque foi Deus que falou para ser assim. Quem lembra? Aconteceu duas coisas. Primeira coisa, teve a instauração da Páscoa, e logo na sequência o quê? O que foi? Não estou falando dessa Páscoa, do ovo de Páscoa, não, lá no tempo do Egito ainda. Eles fizeram a Páscoa, ervas amargas, o cordeiro, pintaram a porta com sangue, e na sequência teve o quê? Teve a morte dos primogênitos, porque as outras 9 já tinham sido, e logo na sequência o povo de Israel sai. Quando o povo de Israel sai, Deus fala para eles, a partir de agora, aqui vai ser o primeiro mês, tá? A partir da libertação de Israel. Então, o calendário judaico começa no início da primavera, demarcando justamente a saída do povo hebreu do Egito. Tem uma imagem aí, para a gente entender toda essa referência com o nosso calendário, tá? Vamos aqui perceber quando é essa data. O primeiro mês, o mês de Nissan. Vamos ver se vai ficar bem visível aí.
Muito bem. Ó, nós temos aqui então entre março e abril, ó, consegue ver lá do lado esquerdo, tem o mês de Nissan. O mês de Nissan é o primeiro mês. Se o mês de Nissan é o primeiro mês, nós temos o segundo mês Iyar, o terceiro mês Sivan, o quarto mês Tamuz. Então o oitavo turno, que era o turno de Abias, ficava no final de Tamuz, que era começo de julho no nosso calendário. Marca essa informação. Eu não vou fechar a data, porque na verdade é assim, fica entre o final de junho, começo de julho, mas vamos pegar aqui como base começo de julho, só para facilitar a nossa ideia. Agora vamos voltar lá para Lucas. Lucas capítulo 1. Só para eu não falar demais, até que hora eu tenho? Já está acabando meu tempo? É porque é muita informação e às vezes eu me empolgo aqui. Lucas capítulo 1, do verso 24 até o verso 26. Não vou ler a história inteira, mas aqui nós temos o momento em que Zacarias estava lá trabalhando, as predições de João Batista, e diz assim no verso 24: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Lembrando que conceber não é dar à luz, é a partir do momento que vai ser gerado. Alguém me avisa daí então. E ocultou-se por 5 meses. Assim fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Verso 36 agora. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este, já está em que mês? 6º mês, para aquele que dizia ser estéril. Agora veja bem, Zacarias estava lá no turno de Abias, Maria recebe a visita do anjo, Maria aceita falando, cumpra-se em mim a sua vontade, a sua palavra, e o anjo também fala para ela, a tua parenta também já está no 6º mês de gravidez, lembrando que ela tinha ficado grávida quando? Vamos voltar ali na tabelinha, no final, no começo de julho. Se você contar 6 meses depois, vai dar em que mês? Janeiro. Vamos supor, e aí a gente vai ter que entrar em suposições, porque as gestações tenham sido normais, 9 meses, porque a gente sabe que tem uns apressadinhos por aí que gostam de 7 meses, mas vamos supor que tenha sido de 9 meses, João, se ela está com 6 meses de janeiro, João Batista vai nascer quando? Abril, abril. Agora perceba que quando Maria aceita, Isabel já está com 6 meses, Nesse momento, se João Batista está em abril, Jesus vai nascer em que mês? Vai nascer aí, só você contar de janeiro para frente, 9 meses, vai dar em que mês daí? Lá no início de outubro. Então esse é o período que seria o nascimento de Cristo. Não tem data, ficaria entre o final de setembro e começo de outubro, o que faz todo sentido bíblico, porque nesse momento é outono, e a gente lembra que os pastores estavam no campo, dezembro é inverno, não teria como eles estar no campo, eles estariam abrigados. A gente lembra que tem um censo que foi decretado por Roma, onde as pessoas tiveram de viajar, e a gente não faz viagem no inverno, naquele contexto, faz viagem no outono ou na primavera. Primavera é tempo de colher, de plantar, então ninguém sai todo mundo tem que plantar. No outono não, todo mundo já, é que nem agora, melhor época de viajar é essa, todo mundo já pegou 13º, tá de boa. Então é como funcionava naquele momento. Muito bem, e como funcionava o casamento judeu do tempo lá
de Jesus? Bom, você tem duas fases. Primeira fase tem um menino, mais ou menos 13, 14 anos. Ele passa por uma celebração chamada Bar Mitzvah, que é o filho do mandamento. Nesse momento ele já decorou todas as 613 leis existentes e ele está pronto para casar. E aí ele escolhe uma moça entre 13 e 15 anos. Detalhe interessante, não tinha noção de juventude naquela época. Rapazinho já está formado, a moça menstruou, está pronta para casar. Funcionava nesse sentido. Então, esse rapaz agora ele vai na casa da moça que ele escolheu, ele leva consigo um punhado de prata, um suco de uva e um contrato. Quando o pai abre a porta, ele pergunta para a moça. O que ele pergunta para a moça? Nunca ninguém pediu ninguém em casamento aqui? Quer casar com ela? A gente tem a visão dos filmes que era tudo obrigado, né? Que a filha tinha que aceitar e coisa. Tinha isso também, mas isso não era a regra, isso era a exceção, tá? Geralmente as filhas poderiam aceitar ou não. Você lembra desde a história de Rebeca lá, né? Quando o servo foi lá pedir para Isaac, né? Você quer ir com ele? Ela falou, eu quero. E aí ela foi. Se a moça diz sim, ele pega aquela prata, entrega para o pai e fala, tá pago. Aí enquanto a moça bebe o suco de uva, né, eles assinam o contrato e o rapaz fala assim para a moça, na casa do meu pai tem o quê? Tem muitas moradas. Ou seja, parece um versículo que você já ouviu em algum lugar, né? Ele está dizendo para a moça, na casa do meu pai tem um lugar para você também. Veja que quando lá no ministério de Jesus, todas as passagens que ele vai tratar em relação à igreja, ao povo de Deus, é justamente comparando a igreja como uma mulher, como uma noiva. Então ele fala, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Isso lembra João 14. Depois que ele sai da casa, que os amigos perguntam para o noivo, mas quando que você vai casar? Quando é que você vai lá buscar a noiva? Sabe o que o menino fala? Olha, o dia e a hora eu não sei, quem sabe é o meu pai. Te lembra outro versículo bíblico? Quando Jesus bateu na porta da nossa casa e a nossa resposta foi positiva, ele também nos comprou. Só que não foi com prata, foi com sangue. E lá na cruz ele falou o que? No final, está consumado, está pago. Veja, ó, quantas relações nós temos dentro de um evento e outro. Mas vamos voltar o nosso foco para José e Maria, só para explicar aqui o contexto. Lá tem uma tradição do segundo século que vai dizer que Maria tinha por volta de 13 anos quando deu à luz ao menino Jesus. E segundo muitos estudiosos da Bíblia, José já era viúvo. A Bíblia não diz, estudiosos, teólogos e tradições, tá? A Bíblia vai falar que Jesus teve irmãos e irmãs, pelo menos 6, porque 4 homens são mencionados. Se fala que teve irmãos e irmãs, então pelo menos 2 irmãs teve. Então, no mínimo 6 aparecem na história. E pelo contexto, toda essa galera aqui é mais velha que Jesus, porque você pode ver que nas passagens bíblicas, esses caras parecem dando ordem para Jesus. E quem é que dá ordem? O irmão mais velho. Bom, hoje mudou muita coisa, né? Mas geralmente quem manda é o mais velho. Hoje já está um pouquinho diferente, né? Tanto é que na cruz Jesus pede para João cuidar de Maria. Se Maria tivesse, quem sabe, outros filhos, não seria necessário pedir para João cuidar, porque os filhos fariam isso automaticamente. Então, lembrando que o casamento era em 2 fases. Primeiro você faz o contrato, você vai morar junto só depois de muito tempo, uns 12 meses mais ou menos. E aí a gente entra em Mateus 1:18, né? Entre uma coisa e outra aparece agora Maria grávida. E ela morava onde? Nazaré.
Nazaré naquele momento era uma pequena vilinha de 200, 300 pessoas. Como você acha que o povo recebeu aquela gravidez? Você já consegue perceber, porque lá em Mateus 1,19 parece que José quer sair de fininho, né? Você lê lá no verso 1,19, parece que ele quer sair de fininho, mas não é. Para nós parece um ato de covardia, mas não é isso que está acontecendo nesse momento. Na verdade aqui, José está protegendo Maria, porque o único que poderia acusá-la de adultério seria ele. Lembra lá quem que acusava de adultério? Marido. Se o filho não era de José, é de alguém. Então, já que não fui eu, alguém foi. Então, o que acontece com Maria? Na tradição, o que tinha que acontecer? Pedrada, né? Apedrejada. E José, para evitar o julgamento de Maria, o apedrejamento de Maria, ele tenta sair de fininho, dizendo assim: olha, se eu não condenar Maria, ninguém pode fazer, porque existe isso até hoje, né? Sem corpo não há crime. Então, se eu não falar, eu que estou sendo prejudicado aqui, não falar nada, ninguém pode condenar ela. E aí, além disso, existe uma outra coisa, porque o povo agora, você sabe que não tinha Facebook, WhatsApp, mas já tinha os linguarudos de plantão, poderia falar assim: é bonito esse José, né? Engravidou a Maria, ó, sumiu. Você acha que o povo não pensava isso também? Porque hoje nós aceitamos que o que veio de Maria é fruto do Espírito Santo. Mas essa conversa colou naquela época? Você acha que eles aceitaram isso? Tá? E é tanto por isso que você vai ver agora lá em Lucas 1, 19 a 39 a 41, que ela vai para a casa de Isabel, porque ficar naquela situação, ou seja, não está nem casada, só tem um contrato, mas já está grávida, na casa dos pais, numa vilinha de 300 pessoas, não, melhor ir lá para Jerusalém, né? Vai para a casa de Isabel, porque aqui tem muito linguarudo e não vai dar certo. E quando ela chega na casa de Isabel, a gente lembra que Isabel está no 6º mês. Pela Bíblia você vê lá no verso que Maria fica por volta de 3 meses ali, então fica até João nascer, né? E enquanto isso, lá em Lucas 1,56, o que acontece? Vamos voltar agora para o Mateus 1, 20 e 25. Quando José estava pensando em sumir, porque ele já tinha sumido da história, né? Porque Maria estava na casa dos pais, eles não estavam morando junto ainda. Quando ele já estava pensando que o negócio já ia descambar para esse lado, o que aparece para José num sonho? O anjo. Fala para ele assim: ó, não foge não, não foge não, vai lá, recebe Maria, porque o que está sendo gerado ali é de Deus, tá? E aí, agora o que acontece? José vai lá e assume, e vocês têm que ter noção do que é esse assumir, é realmente chegar e falar assim: é meu, porque na cabeça do povo já era. E se não foi José que fez, foi outra pessoa que fez. Então José vai lá e assume como se fosse dele mesmo, né? Até imagina os irmãos piedosos da época, né? Você viu, né? José não aguentou esperar. Menos mal que assumiu, menos mal que assumiu. Então o ato de José salva Maria de ser apedrejada, mas não de ser julgada, caluniada, difamada e todas as outras coisas. O que acontece agora? Se você vai lá para Lucas 2, 1 a 6, você vai ver que Roma decreta um censo, um recenseamento, uma contagem do povo, e nessa contagem cada um tem que voltar agora para a cidade de origem, onde moravam os pais, o patriarca da família. No caso de José, que cidade que era? Belém. Então, agora que ele já assumiu, que ele está lá com Maria,
eles têm que ir para Belém. Essa viagem é fácil? O caminho é curto, está no outono, está tranquilo, mas Maria já está para quê? Já está para dar a luz. E ele parte levando Maria consigo, indo para Belém, porque agora eles já estão juntos, casados, realmente. E quando eles chegam em Belém, como se diz por aí, chegou em cima do laço. E qual é a visão clássica que a gente tem aí, que é bem estereotipada? Se você vai pegar de Lucas 2 para frente, agora imagine comigo, o José, ele está voltando para Belém, que é uma cidade pequena também. Miqueias vai falar isso, e tu, Belém, Efrata, é pequena demais, é uma aldeia. Ele está voltando para a casa do parentesco paterno, e a visão que a gente tem nesse momento é que José sai batendo de hotel em hotel procurando um lugar, não é? Quantos hotéis você acha que tinha naquela vilinha? Então veja que não faz sentido. Ele olhou no aplicativo, o Airbnb está lotado, o Ibis está lotado, não tem para onde ir aqui. Não foi isso que aconteceu. Na cultura do Médio Oriente, é questão de honra o parente receber alguém da família que está viajando. Então José está voltando para seu lugar de origem. Para onde que ele tem que ir? Para a casa de um parente. Senhor, mas ali está falando hospedaria. A questão é a tradução da palavra. Essa hospedaria aqui é diferente da hospedaria lá do bom samaritano. A hospedaria aqui, na verdade, é quarto de hóspedes. E a gente vai explicar como é que funcionava a casa nesse momento. Agora você perceba que eles foram recebidos na casa de um parente, mas eles não foram bem-vindos. Por quê? Porque a história da gravidez de Maria, aquela gravidez estranha, chegou antes. O WhatsApp já existia mais rápido que o nosso. E aí então o que acontece? Quando a Bíblia fala que não havia lugar para eles na hospedaria, quartos de hóspedes, das duas coisas uma: ou chegou algum parente primeiro e realmente estava lotado o quarto, ou eles realmente não foram bem aceitos por causa daquela história. E você sabe que o povo judeu tinha esse tipo de birra com algumas coisas de não aceitar, né? Então é muito provável. E aí o que acontece? Aquela coisa quando chega uma visita que você não quer que chegue na tua casa. Olha, tem um quartinho da empregada ali, se você quiser dormir lá. Não tem colchão não, tem um carpete, se você quiser. A hora que você vai falar com a família, você fala assim: tira aquela coca da geladeira para ninguém ver. Aquele biscoito recheado, tira de lá também, deixa só no água e sal mesmo, sabe? Esse tipo de coisa. Para quê? Para ver se essa turma vai embora antes. Era o que estava acontecendo aqui. Não tinha lugar no quarto de hóspede, tinha na estrebaria. O que é essa estrebaria agora? E a gente vai entender. Porque assim, por que eles aceitaram essa humilhação? Voltar depois do censo para Nazaré, para Maria seria pior, porque ainda teria a questão do julgamento. Isso me lembra também uma passagem de João 1:11, que diz assim, que Jesus veio para o que era seu e os seus, a família estava fazendo isso aqui, nesse momento. E aonde que entra a manjedoura? As casas judaicas, pelo menos as grandes casas que tinham essa possibilidade, eram divididas em 2 andares. Tinha o andar superior, onde era um cômodo só, ou 2, e se tendo 2 era o quarto de hóspedes, e embaixo ficavam os animais. As casas dos italianos, até pouco tempo atrás aqui no Brasil, não era diferente, Os animais ficavam embaixo, e a gente tem muita história aqui do Rio Grande do Sul de gente que na época do frio ia dormir lá com os animais, que eram mais quentinhos que dormir na parte de cima da casa de pedra. E lá, obviamente, onde você tem os animais, você tem a manjedoura, que era um coxinho de pedra, onde você botava água, comida, e se você realmente botasse palha, forrasse,
ficava parecido ali com um bercinho. Não sei se você se lembra da história de Jefté. Jefté lá do Antigo Testamento, quando ele chega em casa, depois de uma batalha, ele promete, assim, o primeiro ser que me vier ao encontro eu vou oferecer. Quando ele abre a porta, o que ele vê? A filha dele. Por que ele ofereceu a primeiro ser? Porque quando ele entra na casa, ele está entrando pelo porão, por baixo, e quem estaria por baixo seriam os animais. Jefté não estava esperando encontrar a filha dele naquele momento, por isso que tem essa passagem. Mas vamos lá, nós já temos aqui agora Maria na manjedoura, naquela cena clássica, mas a gente já não sabe que é uma estrebaria, não é um curral, é o porão de uma casa onde ficavam os animais. Se você vai para Lucas 2, 8 a 20, nesse momento que Jesus nasce, aparece um anjo lá para os pastores, dizendo, agora nasceu, lá na cidade de Davi. Para você ter certeza, ele está lá numa manjedoura, está envolto em faixas, e depois que esse anjo dá essa notícia, aparece um outro monte de anjos cantando glórias a Deus. Depois que aqueles anjos todos vão embora, os pastores pegam e falam, vamos lá ver esse negócio. E aí eles vão e se encontram com o menino Jesus recém-nascido, e conta tudo o que viu ali para a família. Agora perceba, se Jesus realmente estivesse num curral, numa estrebaria, por que os pastores não arrumaram um lugar melhor? Simplesmente foram lá, visitaram e vamos embora, deixaram naquele lugar insalubre? Porque eles estavam na casa de um parente. Depois da visita dos pastores, o que acontece? O que acontece agora? Quem lembra do resto da história? Bom, o que acontece agora é Lucas 2, 21. Lucas 2, 21. Você vai achar estranho, eu sei, mas é justamente isso que acontece. Completado 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser conhecido. Depois desse período, os pastores passou-se 8 dias e Jesus foi circuncidado. Aonde que ele é circuncidado? Jerusalém, de Belém em Jerusalém, 6 quilômetros. Então, vai e volta rapidinho. Depois desse tempo, o que acontece agora? Tem mais um ritual. Agora vocês vão ver na sequência do 22 a 24 que tem o ritual da purificação. Depois que a mulher tem o parto, passa-se 40 dias, eles vão novamente lá para Jerusalém e eles vão oferecer agora como ritual da purificação o que? Eles eram bem pobrinhos, lembra? Um par de pombinhas. Espera aí, Jóia, está falando que já passou 40 dias? Cadê os 3 reis magos que vieram atrás da estrela? Bom, primeiro, não eram 3. Segundo, não eram reis. Terceiro, não eram magos. Só falta falar que não tinha estrela agora, já. E se eu falar que não tinha, você vai ficar bravo? Não tinha. Vamos lá entender. Quando a gente fala magos aqui, a gente está falando dos sábios. A palavra traduzida aqui seria sábios do Oriente, muito provavelmente da região da Pérsia. Tá? Vale lembrar que a Bíblia não tem todas as respostas, então toda essa história a gente está costurando entre vários versículos aqui. Tá? A gente tem fragmentos e esses fragmentos já dá para a gente ter uma ideia de um quadro, mesmo que parcial. Vamos falar da estrela. Existia um calendário babilônico, o calendário Sipar, que era um calendário astronômico que trazia algumas conjunções de planetas que produziam uma luz, e essa luz era interpretada aqui na Terra como sinal de alguma coisa. Os romanos também tinham uma visão que uma estrela anunciaria a chegada de um Salvador. Isso já tinha na cultura romana também. Tanto é que quando Júlio César morre, tem um cometa que fica visível no céu, e os romanos interpretam isso como a chegada do nascimento de Augusto, que vai ser ali o novo imperador. Então, esse nascimento de Augusto lá no calendário da Turquia
ele já tem esse conhecido como grande evangelho do mundo, quer dizer, a chegada de um Salvador, e eles estavam interpretando isso como Augusto. Agora, o que é possível dizer de tudo isso? Que mesmo fora da Bíblia, que mesmo fora da cultura de Israel, já existia alguma coisa, e vários historiadores apontam isso, que dizia que chegaria um Salvador que seria precedido por uma estrela. E quando os evangelistas vão contar a história do nascimento de Jesus, eles estão falando assim: olha, não é a estrela de Roma, não é Augusto, não, é o menino Jesus. E quem eram esses sábios do Oriente? Eram pessoas estudiosas da astronomia, das várias religiões do mundo, provavelmente ali da Pérsia, e que interpretaram com base bíblica, porque existe um verso lá que fala que de uma estrela sairia de Judá, alguma coisa assim, que eu não lembro de cabeça o verso, mas estudando, eles chegaram à conclusão que uma estrela precedia o nascimento de um Salvador lá em Judá. E quando eles estudando veem aquela estrela, o que eles pensam? Uma luz, aconteceu, é agora. Só que eu falei que não era estrela, e a gente tem base bíblica até para falar por que não é. Mas antes disso, tem uma citação de Ellen White do livro A Verdade sobre os Anjos, página 93, que diz assim: ao dissipar-se a luz do dia, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nem um planeta. O fenômeno despertou o mais vivo interesse. Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecente, mas os sábios ignoravam isso. Ou seja, aquilo que a gente está falando aqui, que era uma estrela, na verdade era o brilho dos anjos indicando o sinal que eles deveriam seguir. Isso é muito interessante, porque estavam indicando o sinal para quem seguir. Quem é que seguiu esse sinal? Os pagões. Por que a turma de Israel não estava seguindo sinal nenhum? Olha que interessante. Era um sinal, e olha só, eles estudavam a religiosidade, estudaram a Bíblia, o Antigo Testamento, chegaram à conclusão que teria uma estrela, e a hora que eles viram a estrela, eles falaram assim: deixa tudo e vamos lá. A gente muitas vezes só quer ver o negócio, mas não quer deixar tudo e ir lá. Eles deixaram tudo para trás e foram lá ver aonde que a estrela iria indicar. E assim que a luz, que eles estavam seguindo indicou Judá, ficou óbvio para eles: bom, se o Salvador, o Messias, vai vir de Judá, aonde que nasceu esse Salvador, esse Messias, esse rei? Na capital de Judá, que era Jerusalém. E é por isso que eles vão para onde? Para o palácio de Herodes. E eles chegam lá muito contentes no palácio de Herodes, Olha, Herodes, grande rei, nasceu recém-nascido, o rei Salvador. E a gente veio ver o Herodes, regala o olho assim: como assim recém-nascido? Que rei é esse? Só um minutinho aí, peraí. Chama a rapaziada, os escribas, os fariseus, que história é essa aí de rei, Salvador, de Messias? Não estou sabendo de nada. Você percebe que os escribas e fariseus sabiam? Sabia ou não sabia? Sabia. Tanto é que contou para o rei, falou assim: o negócio vai acontecer aonde? Em Belém. Agora perceba, os sábios do Oriente saíram lá da Pérsia, do atual Iraque hoje, foram atrás, e o povo dentro de casa não estava nem preocupado. Já percebeu? Se eles sabiam onde ia nascer o Messias, por que eles não estavam lá também? Esperando, na expectativa. O rei volta para falar com os sábios: olha, é o seguinte, pelo que parece a parada não é aqui em Jerusalém não, é ali em Belém. Mas faz assim: vocês vão, encontram o menino, adoram o menino,
A hora que você encontrar, você me manda a localização pelo WhatsApp, que depois eu vou lá também. Eu também quero ir adorar. Lembra que eu falei que de Jerusalém para Belém eram só 6 quilômetros? Assim que eles saem do palácio, novamente tem o brilho da estrela, né? E agora está bem nítido para ele a direção que eles têm que seguir. Aí você vai ver na Bíblia, abre Mateus agora para você perceber. Mateus 2, 9 e 10. Esse eu vou ler com vocês. Depois de ouvirem um rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. O que está dizendo aqui? A estrela estava indo na frente. A estrela estava indo. Você já viu estrela ir para algum lugar? A estrela, assim, que a gente fala que a estrela é o cometa, né? Meteoritos. Mas era uma coisa muito rápida que passa. Mas aqui não. A estrela estava indo. Tá? Até que chegando, o que aconteceu com a estrela? A estrela parou, maluco. Você já viu isso? Tem como se imaginar se fosse a estrela mesmo, de verdade? E outra, quem é que pode falar assim, ó, tem uma estrela em cima daquela casa lá? Tem como se falar isso de noite? Não. Mesmo que a estrela tivesse, imagina, pior ainda se a estrela estivesse próxima, né? Porque a estrela seria 1000 vezes maior que a Terra, quem sabe? Não teria como estar em cima. Então a gente já consegue ver por aqui que realmente a gente está falando dos anjos. Tá? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ficaram felizes. Agora perceba que eu falei que já tinha passado um certo tempo aqui. Interessante você perceber o verso 11. Olha lá o verso 11. Entrando na onde? Na casa. Não está dizendo estrebaria, curral, nada disso. Na casa. Viram o menino com a sua mãe. Vamos entender aqui, porque é interessante. Eles chegam e entram na casa. Lembra que eles falaram que eles estavam lá no porão de uma casa? E provavelmente aqui já tinha se passado alguns meses, vários meses na verdade. E quem sabe eles já estavam se alojado ali por um pouquinho mais. O que eles deixam de presentes? Presentes caros, dignos de realeza, ouro, incenso e mirra. São 3 presentes. Por isso que a turma fala que eram 3, porque eram 3 presentes, mas não que eram 3, né? Não eram 3, não eram reis, não eram magos, nem a estrela. A gente percebe agora que eles deixam esses presentes lá e também vão embora. Então, se José e Maria estivessem num lugar qualquer, essa turma que veio trazer dinheiro poderia falar assim: olha, aqui no lugar aqui não está bom para o rei não, né? Vamos lá, vamos alugar um lugar para vocês melhor lá em Jerusalém. Não foi o que aconteceu. Perceba Mateus 2, 13 e 14 agora. Vamos ver o que vai acontecer lá. Você percebe já que já tinham se passado alguns meses. Quem sabe nesse momento aqui já tinha se passado muito perto de 2 anos. 2 anos quando é a visita dos sábios do Oriente. Com que base a gente diz isso? Com base em Mateus 2,16. Lá em Mateus 2,16 você vai ver assim: vendo-se iludido pelos magos, quem? Herodes, enfureceu-se grandemente e mandou matar os meninos de Belém e de todos os seus arredores. De quanto tempo? 2 anos para baixo. Por que ele não mandou matar de 6 meses para baixo? De 1 ano para baixo? Porque, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Ou seja, a visita dos magos do Oriente não foi logo na sequência do nascimento de Cristo. A gente tem essa ideia, né? Aquela coisa do cinema. José chega correndo de hotel em hotel. Fica ali no porão, na estrebaria. Nasce, vem o pastor, vem os magos, tudo uma coisa atrás da outra. Não foi assim. Aqui nós estamos falando praticamente 2 meses depois. E é interessante que você vai ver ali que, só um minuto, nós temos na sequência agora
José sendo alertado do que ele deveria de fazer. Só para a gente ter uma ideia de como não era Jesus novinho, porque se Jesus, José e Maria tivessem medo de Jesus ser morto, lá no comecinho da vida dele, ele não tinha ido levar para circuncidar no 8º dia, nem voltado lá na purificação no 40º dia. Então já tinha se passado muito tempo, tá? Em Mateus 2, 19 a 21, você vai perceber que o anjo agora avisa José para sair lá da onde ele está. Já tinham ficado 2 anos lá praticamente, e era para ir para o Egito, para um outro lugar, e voltaria só quando ele fosse avisado para voltar. Você vai, quando eu falar para voltar, você volta. Então eles saíram, saíram ali de Israel. E quanto tempo se passou? A gente tem pela história que Herodes morreu no 4º ano da nossa era. Aí vamos fazer um pouquinho de conta. Se Herodes morreu no 4º ano da nossa era, quantos anos tinha Jesus? Eu já não sei. Vamos lá. Para começar, não existiu o ano 0. Essa questão de antes de Cristo e depois de Cristo é uma coisa que foi criada muito recente, então não existiu o ano 0 para a gente fazer essa conta. Mas vamos lá. Jesus morre no ano 30 da nossa era. Ele morre com quantos anos? 33. Então, se ele morre no ano 30 da nossa era, sobrou quantos anos ali antes da era anterior? 3 anos. 3 anos. Se Herodes morreu 4 anos da nossa era atual, basta somar agora os 3 anos anteriores com 4, dá quanto? 7 anos. Então, dos 2, até perto dos 2 anos, Jesus viveu ali naquele lugar, em Belém. Depois dos 2 até os 7, ele vai para o Egito. Quando Herodes morre, ele recebe novamente a ordem para poder voltar para Israel, e agora ele já está com 7 anos. Quando ele sai do Egito, para onde que eles vão? Voltam para Nazaré, voltam para Nazaré. E você vai ver lá em Mateus 2, 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. E lá em Nazaré ele passa o resto da sua infância, da sua juventude, da sua adolescência, até o início do seu ministério. Como o nosso tópico aqui foi falado só da parte histórica do nascimento, a parte do ministério a gente não vai entrar. Mas perceba que só tem um fato a mais registrado na infância de Jesus que eu não mencionei, que é aquele período com o qual ele está com 12 anos, aonde todos os anos eles vão para Jerusalém, todos os anos. Mas quando ele estava com 12 anos, ele fez uma atrapalhada, vamos dizer assim, ou a família fez, porque achou que estava todo mundo indo embora, mas Jesus estava lá conversando com o pessoal. Então, tirando essa parte eu contei, é o único momento que você vê novamente Jesus agora é com 12 anos, e depois a gente só vai ouvir dele no início do seu ministério, por volta da época de 27, quando ele está com 30 anos. Bom, irmãos, intuito aqui é obviamente falar um pouquinho de história e tirar algumas coisas que a gente tem na cabeça que às vezes aconteceu tudo muito rápido, uma coisa atrás da outra, porque quando a gente fala de Natal, onda do presépio, você vê lá, José, Maria, o menino Jesus, os animaizinhos, os pastores, os sábios, tudo junto numa coisa só. E vocês já viram aqui que não aconteceu isso em 24 horas, foi praticamente 2 anos de história. Então, trazendo um pouquinho dessa parte histórica para a gente hoje. Que Deus venha nos abençoar, e óbvio, a parte do ministério de Cristo é a mais importante para nós, porque é nela que a gente encontra a salvação, na sua morte. Mas essa eu espero que você já conheça mais do que do nascimento. Que Deus venha nos abençoar para tanto, é o meu pedido nessa manhã. Amém.